Tem um conselho que as pessoas têm dado muito ultimamente, que é: você precisa ter um hobby. Mas elas só dizem isso e não te explicam por quê. Nesse vídeo eu vou te mostrar 2 motivos pelos quais você deveria ter um hobby. Outro dia eu tava lendo esse livro aqui, que é o De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. E no capítulo sobre exaptação, ele fala sobre como Darwin, Joseph Priestley, Benjamin Franklin e várias outras personalidades desse mundo, desse universo das invenções, tinham hobbies. Liz Gilbert também fala sobre isso em Grande Magia, e ela cita, inclusive, que Picasso chegou a trabalhar com cerâmica. Todas essas personalidades eram multitarefas, e você também deveria ser. Mas calma, antes de continuar, se você não me conhece, meu nome é Pietra Cantanhede, eu sou arquiteta. Eu amo falar sobre criatividade, arquitetura, arte, filmes, livros e várias outras coisas. Então, se esses assuntos te interessam, já se inscreve por aqui. Mas enfim, o que Johnson fala é que não é ser multitarefa de variar de uma planilha do Excel para a tela do SketchUp, por exemplo, trazendo aqui pra minha área, né? É sobre dar uma variação de assunto realmente e de tipo de trabalho de cada atividade. É muito sobre permitir que a nossa mente, ela caminhe por diferentes esferas, entendeu? Esferas essas que não estão necessariamente conectadas e, na verdade, preferencialmente que elas não estejam conectadas, que sejam coisas, assim, bem diferentes. Na prática, o que é que isso significa? Quando você estiver desenvolvendo alguma coisa e por algum motivo não tá fluindo, não tá dando certo, você pode muito bem parar e fazer alguma outra coisa. Só que essa parada precisa ser com uma atividade que realmente seja bem diferente do que você tá fazendo antes. Vou trazer aqui pra minha esfera da arquitetura, né? Pra minha área da arquitetura. Se eu tô desenvolvendo um projeto executivo e eu não tá indo, o negócio não tá fluindo, eu posso muito bem parar e dar uma caminhada, ou ler um romance, ou, sei lá, pesquisar como funciona a pontuação do tênis. Ah, não tem ligação uma coisa com a outra, o projeto executivo e a pontuação do tênis. Não tem, de maneira óbvia. Mas o nosso cérebro, ele é capaz de fazer essas conexões de maneira que não é óbvia pra gente, não é consciente. Só que essas outras esferas, elas precisam ser realmente do seu interesse. Não adianta também eu estar fazendo um trabalho e eu ir, sei lá, lavar a louça. Porque lavar a louça não me instiga, não me deixa animada, não me deixa curiosa. Essa outra área de interesse, esse seu hobby, ele precisa ser realmente algo que te instigue, que te anime, que te dê motivação pra fazer. E ainda nesse capítulo sobre exaptação, ele explica o conceito, que é basicamente quando uma coisa criada, né, uma coisa que tá ali dentro de um propósito X, ela, diante de um cenário específico, ela adquire outro propósito, ela adquire outra função. E isso não vai acontecer de maneira óbvia. Isso não vai acontecer porque você quer que aconteça. Isso vai acontecer porque vai acontecer. Então, uma coisa importante desses momentos de pausa em que você vai implementar esses seus hobbies é que eles precisam ser feitos para te dar prazer. Você não pode focar nesses hobbies pensando no que eles vão te trazer como solução. Não funciona dessa forma. Claro que nesses casos, quando você faz uma pausa e você vai executar algum hobby, ele tá nitidamente associado com a sua performance, né, com a sua produtividade. No entanto, o objetivo não é trazer essa resposta imediata. O objetivo é simplesmente descompressão. É permitir que o seu cérebro faça essas conexões e que ele limpe um pouco para que as soluções venham. Mas esse é só um dos motivos pelos quais você deveria ter um hobby. O outro é muito mais simples. Você é plural. Bom, pelo menos seria legal se você fosse um pouco mais do que o seu trabalho. Seria bem legal se você conseguisse dizer o que você gosta de fazer além do seu próprio ofício. Seria realmente bem interessante se em uma apresentação sobre si mesma você conseguisse falar do que você gosta de fazer fora das 8 horas comerciais do dia. Os nossos hobbies, eles falam muito sobre quem a gente é. Eles comunicam para as outras pessoas se nós somos mais do artesanato, das atividades físicas, se somos da cozinha, da aventura, da socialização, do estudo, da pesquisa ou de qualquer outra área que faça sentido. Mas, além de comunicar para os outros quem a gente é, ele também comunica pra gente quem a gente é. Eles têm essa função de deixar a gente curioso, de instigar a gente, de fazer a gente perceber como o mundo é amplo e quantas coisas, quantas possibilidades tem por aí. Os hobbies, eles têm muita função de te lembrar que você tá vivo e que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que você gosta. É algo que você pode iniciar e ir melhorando, sem aquela pressão de, nossa, eu preciso ser muito bom, eu preciso entregar um resultado. Sem cobrança, sem prazo. Então, meio que no fim, ainda que os hobbies, eles te ajudem na produtividade, né? Eles te ajudem na sua performance, como ajudou tantas outras personalidades, os hobbies, eles têm a função quase que
que principal de fazer com que você não se perca de você mesmo. Por muito tempo, eu parei de fazer coisas que eu gostava de fazer por causa da faculdade. Então, eu parei de escrever, eu gostava muito de escrever, parei de ler os livros que eu gostava, parei de fotografar, parei de desenhar. O que é estranho pensando que eu cursei arquitetura, né? Mas eu parei de desenhar pra mim. Então, eu só desenhava pras matérias da faculdade. E em algum momento, eu percebi que eu tinha me perdido porque eu tinha deixado de fazer essas coisas. Então, em algum momento, eu decidi voltar. Eu comecei com leitura, então eu voltei a ler. E hoje eu posso dizer que eu tenho novamente o hábito da leitura, né? Eu leio todos os dias, se não todos os dias, na grande maioria dos dias da semana. Depois eu tentei cerâmica fria, que tá meio em stand-by, mas eu pretendo voltar porque eu achei muito divertido. Recentemente eu voltei a desenhar pra mim, voltei a escrever também. E tentei giz pastel oleoso. Esse eu achei um pouco mais complicado. Mas essas são apenas algumas opções de hobbies que eu posso ter. Tem tantas possibilidades de coisas pra testar, de coisas pra estudar, de coisas pra desenvolver, que eu acho que eu não vou me restringir só a esses que eu já tenho, sabe? E uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que os hobbies, eles não precisam ficar só nessa área da arte, sabe? Pedalar pode ser um hobby, correr pode ser um hobby, cozinhar, construir, várias coisas podem ser hobby, basta que eles façam sentido no que eu falei no restante do vídeo. Posso inclusive trazer um outro vídeo dando algumas sugestões de hobbies pra vocês. Mas me conta aqui nos comentários, você tem um hobby? Você também já passou por esse processo de se perder e voltar para si mesmo a partir desses hobbies? E você já tinha pensado sobre esse fator multitarefa dessas grandes personalidades? Vamos conversar aqui embaixo? Te espero no próximo vídeo.